Olá, bem-vindos à nossa aula de geografia. Então, nós já falamos muito sobre vegetação, solo, relevo e tempo, clima, enfim. Agora nós iremos falar um pouco sobre as pessoas que nestes ambientes habitam, a população, entre outros animais, entre plantas, mas nós iremos falar hoje sobre população. Mas afinal, o que é população, tia? Não sei o que é população. Eu escuto muito falar sobre isso, mas eu não sei. A população tal cidade é maior do que a outra, mas eu não sei o que esse conceito quer dizer. Vamos entender. Vamos lá? Então, a população nada mais é que o conjunto de habitantes de um lugar. A população, pessoal, ela não é fixa. Então, nós temos aí um número bem aproximado, mas nunca será exato. Mas por quê? Porque muitas pessoas nascem, mas também muitas pessoas morrem. Então, se fizer uma contagem hoje em um município, nós teremos X habitantes. Amanhã esse número pode vir a mudar, para mais ou para menos. Por quê? Algumas pessoas podem nascer, outras pessoas podem morrer, e por isso que a gente fala que é variável. Então, a população nunca é fixa e sim variável. Entendido? Ok. Quando a gente fala em população, também a gente escuta muito falar de migrantes, emigrantes e imigrantes. Às vezes dá um nó em nossa cabeça que a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. Vamos entender com calma do que se trata cada conceito. Vamos lá. Quando a gente fala em migrantes, são pessoas que saem do seu município, ou seja, do município de origem, para viver em outro município, em outro estado, em outra região, que não deixa de ser outro município também. Mas quando nós falamos em emigrantes com E, são as pessoas que saem do seu país de origem para viver em outro país. E os imigrantes com I são as pessoas que, como elas passam a ser chamadas ao chegarem neste novo país. Qual é a diferença básica? Quando a gente fala em migrantes, são as pessoas que se movimentam dentro do mesmo país. Já emigrantes são as pessoas que saem de um país para outro. E os imigrantes são como elas passam a ser chamadas ao chegar neste país. Certo? Então, agora acho que vocês não irão mais confundir. Quando a gente fala também população, a gente escuta muito falar nesta palavra. Êxodo rural. O que é êxodo rural? É o movimento das pessoas que saem do campo para viver na cidade. O êxodo rural acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, pelos jovens em busca de melhores oportunidades de emprego e estudo, né? Por isso que eles saem do campo e passam a viver na cidade. E os idosos, que muitas vezes saem do campo para a cidade em busca de um melhor conforto, que seja um conforto em termos de saúde, né? Por conta dos hospitais, farmácias, também em questão de supermercados, e para sua vivência se tornar um pouco melhor, digamos assim. Não que a zona rural seja ruim, jamais. Mas muitas pessoas não dispõem de um conforto na zona rural e acabam buscando esse conforto na zona urbana, que a gente também classifica como êxodo rural, ou seja, a saída, né, da zona rural para a zona urbana, certo? Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 346, onde a gente inicia essa unidade, falando um pouco sobre população. Nesta página, vocês irão encontrar de uma forma simplificada o que é cada um, e assim vocês irão compreender melhor cada conceito. O conceito de população, de êxodo rural, migrante, imigrante, imigrantes, né? Emigrantes e imigrantes. A gente tem que sempre lembrar. Emigrantes com as pessoas que saem do país de origem. E imigrantes com I, ao chegar no novo país, passam a ser chamadas de imigrantes, certo? Nós também temos aqui na página 347, que fala um pouquinho sobre o IBGE.
O IBGE é um instituto ao qual realiza muitas pesquisas, principalmente as pesquisas em relação à população. Então, a gente vai compreender um pouco melhor no próximo assunto, que a gente vai falar sobre censo demográfico e que vai explicar melhor para vocês. Quando vocês ouvirem falar sobre IBGE, então vocês já irão lembrar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ok? Após a leitura, vocês irão realizar a atividade. Primeiro, uma pergunta a qual vocês irão responder de forma pessoal. Você gostaria de se mudar do município onde mora? Sim ou não? Para onde você iria, caso a resposta seja sim? Faça o que se pede a seguir. O que você entendeu por população de um município? O que quer dizer população? Como a população de um município aumenta ou diminui? Aquela questão que eu falei, que ela não é fixa, ela é variável. Nós também não podemos esquecer que além das pessoas que nascem, que morrem, existem também aquelas pessoas que se mudam, que faziam parte de um município e resolvem se mudar ou por motivos de estudo, de trabalho, ou de família, ou porque quis mesmo, e acabam se mudando. Então, não faz parte mais daquele município, sim do outro a qual a pessoa passou a residir. Nos municípios, a população da cidade costuma ser maior que a do campo. Cite uma razão para isso. Então, vocês irão falar o que chama mais a atenção da população em relação a sair do sítio, ou seja, da zona rural, para se mudar para a zona urbana, certo? Faça uma pesquisa na internet e responda as questões a seguir. Qual é o número de habitantes do seu município? Quantos municípios há no Brasil? Então, esse é um dos primeiros assuntos que nós vimos esse ano. Lembra que nós falamos que existiam 5.570 municípios no Brasil? É aquela parte. Como se chama o movimento de sair das pessoas do campo para a cidade? É o que a gente falou, certo? Complete as sentenças a seguir com o que se pede. Para saber o número de habitantes de um município, o governo realiza que é a questão do censo. Vocês irão encontrar também falando um pouco sobre isso nesse pequeno trecho, certo? Que é chamado de censo demográfico. Órgão encarregado de realizar o censo demográfico no Brasil é aquele órgão que eu falei que tem a sigla IBGE, certo? E assim a gente finaliza nossa aula introdutória de geografia, falando sobre população. Ao longo da unidade a gente vai aprender muito mais e eu desejo uma boa aula para todos. Um grande abraço.